Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no encontro número 90, vamos estudar a primeira parte do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Vamos lá, então. 19.1, o poder da fé. E depois que veio até o povo, um homem se aproximou dele, colocou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu o mostrei a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, dizendo: Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei a mim essa criança. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele o deixou, e desde que aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós não pudemos lançá-lo fora? Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois eu vos digo, em verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. No sentido comum, é certo que a confiança em nossas próprias forças torna-nos capazes de executar coisas materiais que não podemos fazer. Quando duvidamos, eu vou ler novamente. No sentido comum, é certo que a confiança em nossas próprias forças torna-nos capazes de executar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, o fanatismo cego, as paixões orgulhosas são também montanhas que embaraçam o caminho de qualquer um que trabalhe pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá à perseverança a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, tanto nas grandes como nas pequenas coisas. A fé vacilante gera a incerteza, a hesitação, da qual se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não busca os meios de vencer, pois não acredita na possibilidade de vitória. Então, o texto aqui, né, ele destaca a importância da confiança em si mesmo. Ele destaca a importância da fé em nossas capacidades para superar os obstáculos que encontramos ao trabalhar pelo progresso da humanidade. Esses obstáculos incluem preconceitos, incluem egoísmo, fanatismo, né, entre outras coisas. A fé, a fé robusta, como aqui é dito, nos dá perseverança, nos dá energia, nos possibilita recursos para vencer essas montanhas, enquanto a fé vacilante nos torna hesitantes e incertos, tornando-nos vulneráveis aos nossos adversários. Nos dias de hoje, se a gente trouxer para os dias de hoje, essa mensagem, de certa forma, continua relevante. À medida que enfrentamos desafios
né? Por exemplo, a mudança climática, desigualdade social. É importante que cada um de nós confie em nossas habilidades, em nossas capacidades para fazer a diferença, para que nós sejamos o elemento de mudança. Continuando. Em outra concepção, considera-se fé a confiança que se tem no cumprimento de determinada coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela proporciona um tipo de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de forma que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com o passo certo. Num e em outro caso, ela realiza grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe aguardar, pois tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Então, esse esse texto, ele coloca a importância da fé como uma forma de confiança, né, que nos permite alcançar nossos objetivos. A fé sincera e verdadeira nos dá a paciência necessária para aguardar e a certeza de que o que for do nosso mérito, de fato, acontecerá. Por outro lado, a fé insegura pode nos tornar furiosos e nos levar a usar a violência como um substituto para a força. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança, enquanto a violência é prova de fraqueza e falta de segurança em nós mesmos. Resumindo, a fé é fundamental para alcançar nossos objetivos, mas essa fé tem que ser sincera. Essa fé tem que ter a calma. Ela tem que ser baseada numa compreensão realista das dificuldades que enfrentamos. A paciência e a perseverança são essenciais para o sucesso a longo prazo, enquanto a violência e a desonestidade são sinais de fraqueza e falta de confiança em si mesmo. É preciso cuidado para não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus, nada podendo sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm ajudá-lo. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, mais cedo ou mais tarde, pela decepção e pelas quedas que lhe são infligidas. Então, um texto curto, porém bem direto, né? Ele alerta sobre a importância de distinguir a fé da presunção. A presunção é caracterizada pelo orgulho e pela confiança excessiva em si mesmo. A verdadeira fé se alia à humildade, porque aquele que a possui sabe que é apenas um instrumento da vontade de Deus e nada pode fazer sem ele. Se a gente trazer isso para os dias de hoje, muitas pessoas confundem a fé, né, com a presunção, achando que pode conseguir tudo que querem apenas com a força de vontade. Essa mentalidade é promovida por algumas correntes, né,
de autoajuda, que destacam, que enfatizam a importância do pensamento positivo e do poder pessoal. Embora, isso que a gente tem que deixar, embora algumas desses conceitos tenham algum valor, é preciso ter cuidado para não cair na armadilha que pode levar à arrogância ou à insensibilidade em relação aos outros. É isso que eu quero deixar. Não é questão que essa questão do pensamento não ofereça resultados, mas você tem que distinguir a questão da arrogância e da humildade na sua busca para atingir aquilo que você espera, né? O poder da fé recebe aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, o agente universal, modificando as suas qualidades e lhe dando uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que, juntando-se a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente pode se operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses fenômenos estranhos de curas e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios, e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Tal é a razão pela qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, é por causa da vossa pequena fé. Então, o destaque aqui é sobre o poder da fé na ação magnética, ou seja, na capacidade do ser humano de modificar as qualidades do fluido universal através da vontade direcionada para o bem. Essa fé ardente pode levar a curas que antigamente eram consideradas prodígios, mas que hoje sabemos serem consequências de uma lei natural. Na atualidade, é possível perceber esse poder da fé em diversas práticas. Por exemplo, na medicina integrativa, que une tratamentos convencionais com técnicas terapêuticas, que se baseiam na energia do corpo, na força da mente, para ajudar na recuperação dos pacientes. No entanto, é importante ressaltar que a fé não deve ser vista como uma solução mágica ou única para todos os problemas de saúde. A fé pode ser uma excelente aliada, mas nunca deve substituir os cuidados médicos necessários. É isso, tem que deixar bem claro, né? E agora a gente entra no item 19.2, que é a condição da fé inabalável, a fé religiosa. Então vamos lá. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, nada examinando, aceita sem controle o falso e o verdadeiro, e se choca a cada passo com a evidência da razão. Levada ao extremo, ela produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, ela desmorona cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única com futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se tem razão. Então, a fé é uma crença que as diferentes religiões têm em seus dogmas. Ela pode ser raciocinada, ou seja, pode ser pensada e questionada, ou pode ser cega, quando se aceita sem nenhum questionamento. Quando a fé é cega, ela pode se chocar com a razão e com o fanatismo. Se a fé estiver baseada em algo falso, mais cedo ou mais tarde ela cairá. A única fé com futuro é baseada na verdade, porque nada teme o progresso do conhecimento. Cada religião acredita ter a verdade, mas defender a fé cega em questões de crença é confessar que não se tem argumentos para demonstrar que está certo. É isso que a doutrina espírita preconiza, né? A questão
da fé raciocinada, que é baseada nesse conceito que você vai estudar, vai se aprofundar, vai pesquisar, vai descobrir suas respostas. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, ou que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não, ela não se prescreve, mas se adquire e a ninguém é recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos de verdades espirituais fundamentais e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que vai até elas, mas elas é que devem procurá-la, e se o fizerdes com sinceridade, a encontrarão. Tomai por certo que aqueles que dizem seria melhor se acreditássemos, mas não o podemos fazer. Dizem-no com os lábios e não sinceramente, pois dizendo isso, eles fecham os ouvidos. As provas, entretanto, crescem ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Para uns é a indiferença, para outros, o medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Para a maioria, é o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, pois seria preciso curvar-se diante dele. Então, muita gente diz que não tem fé porque ela não é algo que possa ser forçado ou imposto. Mas, na verdade, a fé é algo que pode ser adquirido por qualquer pessoa, mesmo as mais céticas. Claro, estamos falando de verdades espirituais importantes e não apenas de alguma crença específica. Por exemplo, muitas pessoas encontram a fé por meio de experiências pessoais, como a superação de uma doença, uma experiência profunda com a natureza. Outras pessoas podem encontrar a fé por meio de, por meio de uma conexão com uma comunidade religiosa, né? Ou até através de leitura. O importante é você estar aberto a isso, deixar que a coisa entre de forma natural na sua vida. Para algumas pessoas, a fé parece de uma forma inata, uma faísca basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, são assimiladas com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza em atraso. Os primeiros já acreditaram e compreenderam. Eles trazem ao renascer a intuição do conhecimento. Sua educação já foi realizada. As segundas têm tudo para se aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará, e se não puder terminar nessa existência, será noutra. Então, algumas pessoas parecem ter nascido com uma fé forte, né? E têm a facilidade de entender essas questões espirituais como se fosse algo natural. Então, isso pode ser sinal de que em vidas passadas elas já tiveram essa evolução. Já outras pessoas têm mais dificuldade para assimilar essas verdades e precisam se esforçar mais para entendê-las. Mas o importante é que todos podem aprender e evoluir, mesmo que isso leve tempo e seja necessário. E seja necessário mais tempo, mais necessário mais de uma vida para concluir essa jornada. A resistência do incrédulo, é preciso convir, cabe menos a ele do que a maneira como se lhe apresentam as coisas. A fé precisa de uma base, e esta base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, antes de tudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é exatamente o dogma da fé cega que faz atualmente o maior número de incrédulos, pois ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, principalmente, se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Nada admitindo, não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de onde nasce a dúvida.
A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza e somente estamos certos se compreendermos. E é por isso que ela não se dobra, pois a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim sobre a incredulidade, todas as vezes em que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, o incrédulo não acredita não só porque não quer, mas também porque muitas vezes não compreende o que é preciso crer. É importante entender e compreender bem os fundamentos daquilo em que se deve acreditar. A fé cega que exige que abdiquemos do nosso raciocínio e livre-arbítrio é o que mais afasta pessoas de acreditar em algo. Por isso, a fé precisa de uma base sólida, apoiada em fatos e na lógica. Quando temos a certeza e compreendemos bem, aí sim podemos acreditar de verdade com convicção naquilo que a gente está assimilando, naquilo que a gente está consumindo. É como diz aquele ditado: quem não sabe, não crê. Então, é preciso compreender para crer. O Espiritismo mostra isso e triunfa sobre a incredulidade quando não encontra oposição sistemática e interessada. É isso. Fé raciocinada acima de tudo. Vamos assistir às palestras, vamos ler mais, vamos nos aprofundar para que a gente conheça cada vez mais essa linda doutrina. É isso, pessoal. Semana que vem a gente se encontra na segunda parte do capítulo 19. A fé transporta montanhas. Uma ótima semana a todos. Muita luz, muita paz. Que Deus os abençoe.